primeiro eu quero falar com o Rivelino, que foi o que propôs esse debate aqui. Rivelino, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão, à Rádio Diário do Sertão, às plataformas digitais, já que a gente fala para uma gama de ouvintes e telenautas que estão nos acompanhando. Aquele abraço, Rivelino, boa tarde. Boa tarde, Peterson. Boa tarde, doutor Edivan. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder fazer parte desse diálogo com essa diversidade de profissionais para falar de algo muito atual e preocupante, né? Há tempos que eu buscava ter o prazer de ouvir, por exemplo, uma profissional essa questão que é justamente as consequências à saúde humana e de animais do barulho dos fogos com estampido, a poluição. E agora, em tempos de pandemia, tem, como se não bastasse a questão, que já é corriqueira, das crianças autistas que sofrem muito, dos animais que entram em desespero, aves fogem dos seus ninhos e não mais voltam. Temos o Covid-19, que a fumaça é extremamente prejudicial e que tanto a fogueira como a pólvora que queima dos fogos traz um prejuízo a mais, além dessa questão da poluição sonora, que eu acho que a gente precisa buscar caminhos, não de prejudicar a renda de quem comercializa isso, mas de garantir o direito da criança autista, o direito dos animais, das pessoas idosas a terem a sua paz. O direito de um termina quando começa o do outro, o dito popular, né? As pessoas têm direito a comemorar, mas o sossego de quem mora no abrigo, os animais precisam também ser respeitados. Já ceguei ali no colo 3 vezes. Esse debate, doutor Edivan Rodrigues, juiz de direito, ele que é da cidade de Souza, mas reside na cidade de Campina Grande, já passou inclusive pelas comarcas aqui de Cajazeiras também. Um abraço, um prazer também tê-lo aqui nesse debate, doutor Edivan. Edson, um grande prazer estar com vocês aqui, com a doutora Vanessa, com o Rivelino, com José Dias Neto e todos os seus telespectadores, para a gente falar desse tema. Rivelino me pediu para entrar e participar, falando acerca do que tem de novidades na legislação, nas decisões judiciais, acerca do tema que, de fato, traz uma polêmica e um interesse maior diante dessa pandemia do coronavírus e do Covid-19 que nós estamos a vivenciar. E seria muito interessante a gente ouvir a doutora Vanessa, que ela vai nos trazer as consequências médicas e clínicas que nos trazem tanto a questão da fogueira como a questão dos fogos e artifícios, aqueles que causam estampidos. Vamos fazer esse recorte devido. Todas as legislações que pipocam pelos municípios e pelos estados, elas fazem essa diferenciação entre aqueles fogos visuais, não há proibição para aqueles fogos visuais, e os fogos e artifícios com estampidos e barulhos. Esse sim é o cerne da questão. Mas vamos continuar com o debate e agradeço demais o convite para estar aqui com vocês. Doutor Edivan, vou ouvir agora a doutora Vanessa Rolim, médica aqui de Cajazeiras. Um prazer, inclusive, recebê-la aqui na TV Diário do Sertão e na Rádio Diário do Sertão. Boa tarde. Boa tarde, Peterson. Eu agradeço a Diário do Sertão pelo convite, e em especial ao vereador Rivelino pela atitude de promover esse debate tão importante. E para mim é uma honra, um prazer poder disseminar alguma informação médica que possa contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas, em especial dessas pessoas que são tão excluídas no cotidiano, nas festas, que são as pessoas autistas. Mas não só elas, também os idosos, as mães de crianças pequenas, pessoas que têm algum tipo de hipersensibilidade também estão inclusas nesse rol de pessoas acometidas pelo barulho e pela fumaça dessa época de festas juninas. É um prazer também estar neste debate junto com o Edivan, há tempos que não vejo, com o José Dias também. Espero que possamos disseminar boas informações.
Também está nesse debate com a gente, são 12 horas e 19 minutos. Lembrar que a gente está ao vivo nesse debate, a gente está usando inclusive a plataforma do Zoom, para que a gente possa diminuir as distâncias, cada um estão em suas residências, outros estão também nos seus trabalhos, e a gente está fazendo esse debate, inclusive uma propositura do vereador Jucinério, que engrandece também, para a gente inclusive chegar para mais pessoas e entender um pouco mais porque foi feito esse decreto aqui na Paraíba e em outros estados também, que estão proibindo a história da acender a fogueira, de soltar os fogos de artifício, que não fique só pontuado nesse momento agora, né, doutor Edivan e Vanessa, mas que também em outros momentos. José Dias Neto, aquele abraço, boa tarde. Boa tarde, Peterson, boa tarde à doutora Vanessa Rolim, ao nosso querido Edivan Rodrigues, a você, Peterson, e em especial ao aniversariante do dia de hoje, dia 26, época junina, e o vereador Rivelino está aniversariando. E aqui de público desejar os parabéns, né, felicitá-lo pelo aniversário, desejar muitas bênçãos nesse dia tão importante. Pois bem, é um prazer enorme, é um prazer gigantesco para mim participar desse debate na presença remota, à distância, dessas figuras tão importantes para a nossa cidade, doutora Vanessa. Doutor Edivan continua sendo muito importante para essa cidade, para essa região, mesmo não estando mais atuando aqui, mas pode ter certeza que essa cidade guarda você também no coração pelo trabalho que realizou e doutora Vanessa pelos atendimentos que realiza diariamente na nossa região. Falar sobre esse contexto atual da pandemia e dessas medidas que foram tomadas pelas nossas autoridades, atendendo até mesmo recomendações das organizações de saúde. Eu diria que se eu fosse levar em consideração somente o ponto de vista da tradição popular, da nossa cultura, eu seria contra. Eu seria contra, claro, a proibição da soltura dos fogos de artifício, mas quando se leva em consideração que quantas e quantas vidas são atingidas por um único estampido, por um único soltar de bomba, claro que a gente deve ficar sempre ao lado da vida. Em um momento em que a pandemia expõe que a vida deve ficar em primeiro lugar. Eu acho que... Eu acompanhei muito nesses últimos dias essa discussão e eu fui realmente... eu tive essa confirmação, essa dedução de que realmente a gente precisa, nesse momento, como o doutor Edivan disse, proibir a soltura desses fogos, embora existam muitas pessoas que ainda continuem insistindo nessa soltura, na zona rural, até mesmo na zona urbana. Nós temos acompanhado de que algumas pessoas resistem a essa medida, mas eu acredito que a partir do momento em que uma emissora de TV, um canal de comunicação se dispõe a tratar sobre esse tema, a gente acaba levando à população essa ideia e nada melhor do que uma própria profissional, como a doutora Vanessa, um juiz, um vereador, um membro da comunicação falando sobre isso, tornando esse assunto mais popular, para que esse assunto não fique apenas como algo que é contra a cultura, algo que quer acabar com a cultura do Nordeste, quer acabar com a nossa cultura. Eu acho que esse debate é muito importante e a gente vai acompanhar para que a gente possa levar a população realmente à fala de quem entende do assunto, para que a população possa também entender que não é modificar a cultura ou destruir a cultura, mas sim adaptar o momento atual. Como, por exemplo, na Semana Santa, quem é católico teve que vivenciar uma Semana Santa totalmente atípica, uma Semana Santa totalmente diferente, Domingo de Ramos sem a procissão, o ramo foi colocado na porta. Eu acho que é a partir de questionamentos e de novas adaptações que a gente consegue criar um clima harmônico na nossa sociedade, e a gente vai estar acompanhando atentamente. Vamos ver um vídeo, para você que está em casa agora nos acompanhando pelo Canal 3, nas 18 cidades que nós estamos chegando agora, pela TV a cabo, Netline HD TV, foi produzido um vídeo aí que diz o que é para muitos é motivo de festa, né, alegria, esse momento agora, para outros também é motivo de dor, de sofrimento. A gente vai ver esse vídeo agora, antes da gente dar início a esse debate de forma efetiva. Nós vamos se foguear e sem fogos. Sou Rony Vito.
Tenho autismo, não gosto do barulho dos fogos, fico agitado e com pânico e a fumaça da fogueira me causa falta de ar. Juntar a campanha de não soltar fogos e nem acender fogueiras durante as festas de São João e de São Pedro. Não solte fogos, tenho medo. Ivelino, você que inclusive me repassou esse vídeo aqui, que inclusive a gente já colocou também nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, que representa esse momento agora, né? Fique à vontade, eu acho que de forma efetiva a gente começa esse debate e assim que, quando a gente puder também interagir com o outro, fique à vontade, o debate de forma efetiva. E deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo, a gente está com uma audiência muito boa nesse momento e agradecer a você que está nos acompanhando. Ivelino. Eu quero dizer que esses vídeos são bastante emocionantes. Eu acho que quem é que não se comove com a fala de uma pessoa autista, como foi veiculado aí, que tem outros vídeos de mães falando, que é algo muito comovente. Eu quero dizer de um testemunho de uma criança autista, de uma grande amiga do movimento da Associação de Pais e Amigos, que ela disse que o filho dela, que inclusive tem um vídeo dele também nessa campanha, ele, quando tem uma procissão de uma santa, por exemplo, ele diz: mãe, peça a Deus para falar com Nossa Senhora, que já está bom de fogos, eu não aguento mais. O sofrimento é tão grande que ele pede a mãe para falar com Deus, para interceder junto a Nossa Senhora, na sua inocência, para que não solte fogos. Os animais, nós temos uma vivência aqui do Movimento de Defesa dos Animais, e é comprovado pela ciência de que o olfato e a audição do animal é uma coisa muito mais além de nós humanos, né? Em números fala de 10 a 40 mil hertz, né? E o animal, ele antes de você chegar em casa, abrir a porta, ele já escuta, ele já conhece que você está, ele já escuta o barulho e sabe que você está chegando em casa. Então, esses animais, nas ruas de Cajazeiras e em todo o mundo, nesses períodos, eles sofrem muito, saem correndo, fugindo do barulho. Nós temos vídeos de pássaros que abandonam o ninho e não voltam mais. As abelhas são prejudicadas, né? Esse é um debate constante e que eu quero aqui de antemão dizer que é preciso um movimento de defesa dos animais, da Associação de Autistas, vão levar uma carta a cada pré-candidato a prefeito da cidade de Cajazeiras, pré-candidato a prefeito ou a prefeita, no sentido de que eles possam assumir um compromisso de ir nos eventos políticos que, porventura, venham a ocorrer, não sabemos bem como é que fica isso diante desse momento, eles assumem o compromisso de não utilizarem, eles, da parte da coordenação da campanha, não utilizarem fogos com estampidos em respeito a essas pessoas, em respeito ao idoso, em respeito a uma mulher. A doutora Vanessa deve falar muito bem sobre... Eu lembro de uma vez que vinha de João Pessoa com uma mulher numa ambulância que ela perdeu a sã consciência, ela enlouqueceu de um susto, num período de resguardo, como chamamos, de uma criança que nasceu e que ela teve um susto que nunca mais voltou à memória, né? E aí vem as consequências dos animais que chegam até a morrer diante do barulho. As crianças autistas sofrem muito, então nós vestimos essa camisa porque eles têm direito. E aí, eu gostaria muito de ouvir da doutora Vanessa, cientificamente, doutora, as consequências, como é que funciona, como é isso, essa questão da audição da pessoa com autismo, o porquê disso. Tem criança que não vai nem para uma festa de aniversário com medo do estouro de um balão, uma bexiga, como chamamos. E queria saber do doutor Edivan, se será que o Estatuto da Criança, quando diz que é dever do Estado, da comunidade, da família, é assegurar o direito à saúde, à segurança de toda criança e do adolescente. Será que esse não seria um viés que a gente pudesse, o Ministério Público, eu acho que é o Ministério Público, pactuar termos de ajuste de conduta nas cidades, com promotores de evento, com torcidas organizadas, com as religiões que gostam muito, tradicionalmente, eu tenho um respeito por todas as manifestações culturais, mas é preciso se fazer uma reflexão sobre as consequências, o tamanho do prejuízo causado por esses fogos de estampida. Até que ponto, doutor Edivan, nós não poderíamos caminhar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de tentar ver uma mudança cultural
através da lei, diante desse imenso prejuízo que nós não podemos se calar, nós não podemos deixar de ser solidários às pessoas com autismo. Elas clamam, nesse outro vídeo daqui a pouco vai passar aí, vocês vão ver o quanto é emocionante e o quanto é sofrido o depoimento deles. Obrigado. Eu acho que Vanessa agora, né, que foi chamada, e depois o doutor Ivan. Não. Então, nós temos alguns problemas que são inerentes a essa época das festas juninas. E são problemas que atingem toda a população, sem distinção de classe, de doenças, de patologias que as pessoas têm. Por exemplo, a fumaça dessas fogueiras é algo que atinge toda a população. Lógico que quem é mais sensível, quem já tem algum problema respiratório, cardíaco, ele, inclusive do próprio coronavírus, novo coronavírus, vai sofrer muito mais, podendo até levar a consequências desastrosas. E nós temos também a questão da poluição sonora. Esses barulhos, eles podem atingir e lesionar as células auditivas, as células do ouvido, de toda a população. Para vocês terem uma ideia, há fogos de artifícios que chegam a uma intensidade sonora de 150 a 175 decibéis. É praticamente o barulho de um avião decolando. Então, é algo que pode realmente prejudicar a audição de qualquer pessoa. E essas pessoas têm que ser protegidas. Uma pessoa que vai soltar um fogo de artifício, ela tem que ir com alguma proteção auditiva. Tá? Porém, existem as pessoas que têm uma sensibilidade maior. Então, as pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, elas têm uma hipersensibilidade aos estímulos. E não são só os sonoros, mas não são só os auditivos, mas também a questão de odores, de iluminação, estímulos visuais. Então, todos os tipos de estímulos, essas pessoas, elas são mais sensíveis, assim como são os animais também para a questão dos sons. Então, aquele barulho intenso que incomoda até as pessoas neurotípicas, né, as pessoas que não têm nenhuma comorbidade e que pode lesionar o órgão auditivo dessas pessoas, no paciente autista, na pessoa autista, isso vai ter uma gravidade muito maior. Então, um som que incomoda um autista pode não incomodar de maneira nenhuma uma pessoa que não tem nenhuma patologia. Então, isso a gente tem que ter em mente, tem que ter essa clareza para tentar proteger essas pessoas. E não são só os pacientes autistas, existem várias outras pessoas, várias outras patologias que possuem essas hipersensibilidades. Existem pessoas, por exemplo, que têm enxaqueca, que têm também uma hipersensibilidade aos sons, à luz. Pacientes que têm uma síndrome que a gente chama síndrome de deiscência do canal semicircular superior também tem. Pessoas que têm doença de Meniere, entre várias outras doenças auditivas, doenças que atingem o ouvido, elas também têm essa hipersensibilidade e vão ter muita dificuldade nesse período. Porém, o autista, ele tem uma maior dificuldade de autoproteção. Ele não entende. Então, é interessante que a família explique que esses fogos fazem parte da tradição, que fazem parte daquela época, que ao passar daquela época, esses fogos, aquele barulho vai passar, que não vai mais ocorrer. Isso é bem interessante que se faça. Porém, é muito difícil de realmente proteger a sua criança, porque a mãe pode simplesmente não ir para a festa, essa criança ou essa pessoa, mesmo que adulta, ela fica excluída dessas festas, na maioria dos casos, que também não é algo interessante. E mesmo ficando excluída, ela ainda vai ser submetida a uma carga sonora intensa, que vai incomodar e vai causar todo esse transtorno, todo esse sofrimento às famílias.
Então, por mais que a mãe ou os familiares tentem acolher, se não houver uma colaboração da população em geral e especialmente das nossas autoridades, essas crianças vão passar por sofrimento nessa época. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nessas pessoas que são rotineiramente excluídas. Como o próprio vereador Rivelino falou, essas crianças muitas vezes não participam das comemorações, não vão às festinhas de aniversário dos coleguinhas ou de pessoas queridas, porque o som naquela festa, o barulho das pessoas acaba incomodando e levando a surtos, né? Às vezes essas crianças se batem, se automutilam, e é muito difícil para as famílias conseguirem controlar. Há até um filme que hoje, atualmente na quarentena, todo mundo está assistindo Netflix. Então é um filme que na verdade nem é um filme, é um seriado que eu recomendo a todos que assistam e possam compartilhar um pouquinho, entender um pouquinho da vida de um paciente com um transtorno do espectro autista. É um filme chamado Atypical e conta a história de um paciente que é autista, extremamente inteligente, porém ele tem essa hipersensibilidade sonora e alguns traços também do transtorno. E ele, para participar de um evento de colação de grau, a namorada dele propôs à escola que fosse feita uma festa em que não houvesse som ambiente, ou seja, não tivesse a questão das bandas, e cada convidado levaria seu fonezinho de ouvido para escutar a sua música na intensidade sonora que lhe fosse agradável. Então, achei aquilo assim, interessantíssimo, uma forma de incluir essa pessoa portadora de uma patologia. E assim, esse protagonista ele conseguiu participar da sua festa de formatura e todos se divertiram. Então, há várias formas que podem ser feitas, que podem ser utilizadas para que a gente diminua o sofrimento dessas pessoas. Doutora Vanessa, me permita uma pequena intervenção. A senhora tem informações de uma perspectiva, eu assisti uma palestra com Berenice Piana, né, que é a grande guerreira que criou uma lei justamente de proteção aos autistas, que dizia que, eu acho que em 2025, a cada 2 crianças que nascerão, uma será autista, alguma coisa, uma média desse tipo. Não sei se a senhora tem essa informação. Eu não tenho um dado assim exato para te dar. É porque o transtorno, a gente chama de espectro, porque existem pessoas que têm mínimas características e tem pessoas que têm todas as características. Então, vai depender dos critérios diagnósticos também que estão sendo estipulados para caracterizar essas pessoas como dentro do espectro. Tá? Então, infelizmente eu não tenho essa estatística para te dar no momento. Obrigado. Doutor Edivan, existe um decreto aqui na Paraíba, a gente está também chegando no estado do Ceará, também no Ceará em algumas cidades também, não foi em todo o estado, mas várias cidades também decretaram. Então, do ponto jurídico, as pessoas que estão desobedecendo estão sendo multadas, né? Estão sendo multadas, mas como a gente sabe, no início a gente falou sobre isso, é uma tradição. Então, muitas pessoas que estão na zona rural, até mesmo na cidade, não querem considerar esse decreto, não querem considerar essa questão da justiça, ou até mesmo do pedido do governo, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Saúde, de que não pode acender a fogueira, que não pode soltar o rojão, porque se é tradição, eu até conversava com algumas pessoas, se é tradição, como é que eu vou omitir essa história de estar fazendo a minha oração, de fazendo a minha festa? Do ponto jurídico, o que pode ser feito? Edson, primeiro eu gostaria de parabenizar Rivelino Martins pelo seu aniversário. Muitos parabéns a você, Rivelino. Muita saúde, muita paz. Um abraço do meu amigo Leopoldo, nosso borracha, seu pai, viu? Pessoa que Imortal. Eu gosto. Imortal, borracha.
Borracha, gente finíssima. Sem borracha, aquele fórum não é o Fórum Ferreira Júnior. É verdade. Parabenizar vocês por esse debate, mais uma vez, dizer que é uma felicidade participar com todos, na região de Cajazeiras principalmente, a cidade que eu adoro. Fazer a distinção entre a proibição de fogueiras e a proibição de fogos e artifícios com barulhos. A proibição de fogueira, na realidade, na Paraíba, veio através de uma lei estadual, uma lei votada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo em 19 de junho de 2020. O número da lei é 11.711, que proíbe o acendimento de fogueiras em todo o estado. Então, uma lei. Essa lei levou em conta uma circunstância, que é a questão do coronavírus e da disseminação e o que a fumaça pode acarretar para pacientes acometidos ou mesmo pessoas que possam vir a ser acometidas por essa grave pandemia, esse grave vírus. Então, há uma lei na Paraíba nesse sentido, valendo e com eficácia, proibindo o acendimento de fogueiras. Nós temos... É lei mesmo, né? É lei estadual, uma lei estadual. Para esse período, para esse ano, há uma lei por conta da circunstância do coronavírus. No próximo ano, se nós debelarmos essa questão do coronavírus, talvez essa lei não tenha a mesma validade, mas é uma lei, repito, Lei 11.711 de 2020, do estado da Paraíba. Com relação aos fogos e artifícios que causam barulhos, nós tivemos recomendações do Ministério Público em várias cidades para que os municípios acolhessem essa recomendação e proibissem a comercialização e a soltura desses fogos e artifícios. Muitos municípios acolheram e alguns fizeram decretos proibindo. Nós não temos aí uma coisa assim legal, de lei, normativa em si, que valha com tanta eficácia como a lei. No estado de São Paulo, aliás, na cidade de São Paulo, capital, nós temos uma lei, inclusive, discutida no Supremo Tribunal Federal. Essa lei proíbe a comercialização de fogos e artifícios que causam barulhos. Então, vereador Rivelino, é uma lei municipal. A própria Câmara Municipal, o senhor pode ter a iniciativa de, na Câmara Municipal, propor uma lei nesse sentido para a proibição de comercialização de fogos e artifícios, daqueles fogos que causam barulhos. A lei expressamente continua a permitir, a lei municipal de São Paulo, a venda e a comercialização e a soltura daqueles fogos visuais, que não causam estampidos ou que não causam barulhos. No primeiro momento, essa lei ela foi impugnada no Supremo Tribunal Federal e deixa eu ver a data aqui, 29 de março de 2019, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma cautelar numa ação de descumprimento de preceito fundamental, um ADPF, suspendendo os efeitos dessa lei, dizendo que ela seria inconstitucional. Qual é o fundamento? De que a matéria era reservada à União, à competência legislativa da União, por ser matéria que tratava de comercialização de produtos bélicos. Só que nós tivemos uma novidade acerca desse processo. Em junho de 2019, o ministro Alexandre de Moraes revogou essa suspensão, dando novamente eficácia e vigência à legislação de São Paulo, por entender que a matéria não trata de comercialização de produtos bélicos, mas sim de matéria ambiental e de saúde pública. E aqui está a grande novidade. O Supremo, na decisão acerca da competência dos estados, municípios e a União, das medidas sanitárias acerca da pandemia do Covid, disse que, em termos de saúde, tanto a União como o Estado e município podem legislar e tomar medidas sanitárias a esse respeito. Isso vale também com o mesmo fundamento para essas leis. O que essa lei está protegendo é uma questão ambiental, a soltura de fogos, a questão de fogueiras e a proteção à saúde. Daí porque o ministro revogou a suspensão da lei e essa lei de São Paulo, da Câmara Municipal, está em plena vigência. Mas temos uma problemática, logicamente, aí, que é
principalmente aqui para o nosso Nordeste, a questão da tradição e da cultura. É uma tradição, a soltura de fogos, principalmente a fogueira. Só que tradição, ela se muda. Zé Dias Neto deu um exemplo aí bacana, que foi a questão da Semana Santa. Nós temos que nos adequar às situações, principalmente em termos de saúde. A tradição, ela precisa ser mudada. Eu só acho que lei e decisão judicial não muda tradição ou muda cultura. É um instrumento necessário? Para mudar a cultura. Mas como é que ela muda? Como é que se muda a cultura? Se muda a cultura com campanhas publicitárias, com programas como esse, com conscientização da população. Eu costumo sempre citar o exemplo do cigarro. Esse cigarro comum, não é cigarro de maconha, não. Cigarro comum, comercial, que as pessoas compram. O Brasil começou a fazer pesadas campanhas publicitárias mostrando que o cigarro é ruim para a saúde. E nós tivemos um decréscimo de uso de cigarro no Brasil de cerca de 75% em relação aos anos 70. Isso sem precisar criminalizar e sem precisar punir ninguém. Então, é o que eu sempre digo, a lei é necessária? Muitas vezes é. Mas se você não faz campanhas de esclarecimento, como a doutora Vanessa muito bem mostrou, que a fogueira não é boa, a fumaça não é boa, os fogos de artifício prejudicam. E aí eu destaco algo na fala dela que é extraordinário, que é o seguinte, a gente está buscando argumentos para as minorias. Prejudica animais, prejudica pessoas com autismo, mas ela destacou que prejudica todo mundo. É um estampido de um fogo, muitas vezes, chega a 175 decibéis. Rivelino falou da questão das campanhas eleitorais. Sempre nas campanhas eleitorais, eu procuro, antes de começar a campanha, como juiz eleitoral, proibir fogos de artifício. Proibir como? De acordo comum com todos os candidatos. Olha, vamos fazer, mas não vamos fazer sem fogos. Muitos fazem, mas descumprem. E a própria lei eleitoral fala que o carro de som ele só pode emitir até 80 decibéis. Veja a contradição. Como é que eu vou proibir um carro de som acima de 80 decibéis e continuar a permitir fogos e artifícios que chegam a 150 ou a 175 decibéis? Isso precisa ser regulamentado melhor para a proteção de todos. A legislação, Rivelino, é possível através de uma lei municipal. Hoje o entendimento do Supremo é nesse sentido, que o município pode legislar, o Estado da Paraíba pode legislar. Então essa lei das fogueiras do Estado da Paraíba, segundo o entendimento atual do Supremo, é legal, é constitucional. E eu creio que tem que ir nesse sentido, com recomendação do Ministério Público, com campanhas do município, nessa época de São João, não quebrando tradição de ninguém, não quebrando a cultura de ninguém, mas visando um bem maior. Sempre que dois bens se chocam, a gente precisa escolher um maior. E a saúde é sempre um bem maior de todos. Zé Neto. Pois bem, acompanhando aqui atentamente o que disse a doutora Vanessa e também o doutor Edivan Rodrigues, eu queria insistir ainda sobre o que Peterson colocava, porque nós que militamos na imprensa recebemos muitas das vezes depoimentos e mensagens das pessoas que nos acompanham, e eles batendo sempre nessa tecla sobre a questão cultural, da tradição, do acendimento da fogueira, da solta dos fogos, enfim. E eu gostaria de saber, doutor Edivan, do ponto de vista desse momento atual da festa junina, o que o senhor defenderia? O senhor defende justamente essa punição rigorosa para quem, por via das dúvidas, ou até mesmo por seu consentimento, infringir essa determinação da proibição, ou o senhor acredita que o diálogo ele é capaz de resolver esse impasse? Vamos colocar um outro exemplo acerca do cinto de segurança. Qual era a nossa cultura? Era não usar cinto de segurança. E nós resistimos muito depois do Código de Trânsito. Ainda hoje tem pessoas que não usam. Há exemplos de pessoa que um carro novo hoje, se você não coloca o cinto, ele sai apitando. Há pessoas que pegam aquela chavezinha do cinto de segurança último e coloca para ele não estar apitando. Às vezes que eu olho esse meu amigo, você está prejudicando sua própria vida. Tá? É uma cultura.
Como é que nós conseguimos fazer com que a maioria da população use cinto de segurança? Foi só com a multa? Não. Teve vasta campanha publicitária nesse sentido, mostrando que a utilidade e a necessidade do cinto de segurança. Eu não sou adepto de você, numa ruptura imediata. Não pode mais e a partir de agora você vai ser preso, vai ter uma pena de 3 anos, vai ter uma multa milionária contra... Não sou a favor desse tipo de legislação, Rivelino, desde já. Eu acho que tem que ter uma adequação, um período, uma vigência que avise. Olha, a partir de certo momento, a partir de certa reincidência, nós vamos aplicar uma multa. Tem que ter necessariamente essa conscientização. E muita campanha publicitária a demonstrar aquilo que os médicos têm colocado. Infelizmente, essa questão do coronavírus no Brasil é um exemplo muito negativo, que nós queremos, enquanto não conhecedor da matéria, saber mais que médicos sanitaristas e especialistas, e dizer o que é que pode e o que não pode, e tratar até mesmo acerca de medicamentos. Ora, tem um medicamento aí, cloroquina, hidroxicloroquina, não sei o que. Eu não sei, doutora Vanessa é especialista nessa área, ela sabe, então eu tenho que ouvir quem? Ela. Eu não posso chegar para mim e dizer, eu estou com um problema e vou aplicar um determinado medicamento porque me disseram que era bom. Não é assim que funciona. A ciência médica ela tem que ser ouvida e tem que ser acatada aquilo que eles dizem, até que mude-se o protocolo científico. E, infelizmente, no Brasil, a gente acha que pode fazer tudo. Está se dizendo que a fogueira, que os fogos de artifício prejudicam todo mundo. Então, nós precisamos de um normativo para ir proibindo e mostrando à população e mudando. Se fizerem uma campanha de massificação, como fizeram, por exemplo, com cigarro, com cinto de segurança, em 10 anos ninguém lembra mais nem de fogueira, nem o santo. Doutora Vanessa, eu queria... Deixa eu só registrar algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui. A Gina Carla Almeida está dizendo aqui o seguinte: o estouro de uma bomba para um autista é como se fosse um estouro de uma granada. Não é fácil nesse período junino, diz a Gina aqui também. A dona Cláudia, que está nos acompanhando, que está gostando do debate, está nos acompanhando aqui em Cajazeiras. O Damião Alexandre também está nos acompanhando também. O Francisco Pereira, que está na cidade de Souza, ele sempre nos acompanha. Ele disse, olha, conheço crianças autistas que ficam apavoradas nesse momento, apavoradas nessa situação e principalmente nessa época de São João. Deixa eu ver outra mensagem aqui também, vou registrar aqui também o Afonso, que está nos acompanhando, o Naguerto Pereira também está lá no sítio Serragem, aqui no município de Cajazeiras, o pessoal que está nos acompanhando também pelo WhatsApp, mandando mensagem pelo 988024576, a Nina e o Ed Flávio, disse que tem filhos autistas, e quando nessa período, ela mora em Campina Grande, inclusive aí onde o doutor Edivan deve estar agora nesse momento, ela disse que tem filho autista e sofre muito nesse período, aqui em Campina Grande, vez ou outra tem muita bomba, muito fogos de artifício, e é um sofrimento, só sabe quem é pai e sabe quem é mãe. Deixa eu ver outra mensagem aqui também, do Antônio Santos, ele está na cidade de Patos, nos acompanhando agora. Ele disse também que na família tem autista e que sofre muito nesse momento. Os pais deles, inclusive, sofrem uma situação, fazem de tudo para levar o filho para o sítio, para não ficar na cidade, porque tem muitos fogos. Aqui também o senhor Antônio está lembrando aqui também até de uma série que é o Bom Doutor também, que tem um médico que é autista também, que é uma série bacana, inclusive eu estou até assistindo, na verdade comecei a assistir ontem, né, e entendi um pouco, os autistas são muito inteligentes, né, e sofrem muito com o barulho. E uma outra mensagem aqui, para a gente fechar esse ciclo de mensagem aqui, deixa eu pegar aqui, pronto, vamos lá. A Marília, está aqui em Cajazeiras, diz, Rivelino, parabéns pelo debate, você é importante para essa cidade, parabéns, doutor Edivan, doutora Vanessa e a todos do Diário do Sertão. Que bom seria se a gente tivesse debates mais como esse. E o Ângelo também está aqui em Cajazeiras, está na Zona Norte, está parabenizando a gente pelo debate. Rivelino, você que foi citado também. Agradeço, né, as felicitações, que bom que eu estou adorando esse debate e ouvindo essas pessoas. Doutor Edivan fala aí, falando da questão dessa legislação, que eu estava também nessa dúvida, doutor, de
de ser algo, por se tratar de pólvora, essa coisa bélica, tinha esse impasse, mas graças a Deus o senhor está dizendo que já foi resolvido e que a lei lá em São Paulo está vigorando. Vou buscar conhecê-la, se tiver o número eu agradeço, senão a gente pesquisa e acha. Vou mandar para você. Ótimo. Os fogos com estampido em nossa cidade, não sei só em nossa cidade, o doutor Edivan lembra, ele é até utilizado para a linguagem, né, de quando chegava um produto na cidade, né, era utilizado. Né? Mas eu acho que a lei precisa estar colada na educação, como bem disse o doutor Edivan. Tem que estar perto, nós precisamos ir para as escolas. Isso é solidariedade, você olhar para um autista e ser solidário a ele, né? Parar o seu som, desligar o seu som em respeito àquela pessoa que tem direito. Né? Então, nós precisamos, sim, movimento dos autistas, os abrigos, nós temos aqui vários movimentos de defensores dos animais, doutor Edmar, muitos aqui, e essas pessoas vivem sofrendo no dia a dia nas ruas, socorrendo um animal que é acidentado. Então, essa sociedade organizada, nós criamos até o Conselho Municipal de Defesa dos Animais, essa sociedade organizada precisa se movimentar. Eu adoro provocar reuniões com a sociedade, ninguém mais do que eu aqui. Então, a gente vai dar continuidade, paralelo à lei, vamos conversar com os candidatos nesse sentido, já que não sei se o juiz eleitoral daqui vai ter esse pensar que o senhor tem, né, e que no período eleitoral se eu chamo os candidatos para esse diálogo, né? Mas eu acho que a sociedade tem que ser protagonista disso. A sociedade precisa dizer dos direitos dela. Se nós tivéssemos mais educação, não teríamos tantas leis, doutor Edmar. Uma Constituição nossa, ela é muito boa, a nossa Constituição. Se a educação fosse mais forte, nós não estávamos sofrendo tanto com o Covid-19. Porque a gente conversava antes de começar o programa que o hábito de lavar as mãos e o rosto, a higiene é comum, é óbvia essa prática, mas infelizmente a nossa educação é muito limitada e por isso que ocorre esse problema maior, além da negligência de muitos gestores diante de tamanha pandemia, né? Então eu acho aqui de Antônio, ele está lá em Itaporanga agora, o seu Antônio. Sim, meu Pedro, você não vou jogar mais vídeos daqueles, tem mais 2 vídeos muito interessantes. Olha, inclusive a gente já só tem mais 10 minutos, então vamos aproveitar. Deixa eu tirar só uma dúvida aqui, tem 3 perguntas ao mesmo, que é praticamente muito parecida para a doutora Vanessa, que é do seu Antônio Eugênio, que está lá em Itaporanga, nos acompanhando agora também, da dona Francisca, que está aqui em Cajazeiras, é praticamente a mesma pergunta aqui, e também do Watson. Esse Watson está na cidade de Carrapateira. Ele diz como é que descobre que uma criança que está com autismo? São um conjunto de características que a criança desenvolve e os pais vão percebendo esse desenvolvimento desigual em relação às outras crianças. Então, chama-se de espectro exatamente porque são inúmeras características e as crianças podem ter desde poucas a todas essas características. Em relação ao assunto que a gente está discutindo atualmente, seriam as hipersensibilidades aos estímulos sensoriais, então a audição e a visão principalmente. Uma coisa que vale a pena falar também é que para o paciente portador de autismo, até a iluminação intensa dos fogos, ela também atrapalha, ela também pode ser desencadeadora de sintomas. Porém, a questão da iluminação que os fogos promovem, é possível a família lidar com isso, ela pode levar a criança até para a festinha e no momento da explosão dos fogos, recatar o paciente para um ambiente domiciliar, para um ambiente fechado, para que ele não tenha essa exposição a tanta iluminação. Porém, em relação ao barulho, não há como, por mais que você coloque essa pessoa num ambiente fechado, a intensidade sonora é tão grande que não permite que a criança seja protegida. Então, uma possibilidade, aí acho interessante colocar isso, porque além de
expor o problema, é interessante que a gente ofereça alguma solução. Uma possibilidade é de realmente utilizar os fogos de artifício que não emitem barulho. Isso é possível. Já há algumas cidades que fazem o Réveillon, acho que Florianópolis faz o Réveillon com fogos de artifício sim, silenciosos. E as famílias também podem utilizar de algumas práticas, como usar protetor auditivo. Existem alguns fones de ouvido que também faz com que a criança tenha uma percepção menor do ruído externo. Porém, não é 100% isso, vai ajudar. Mas lembremos que o autista, assim como várias outras pessoas, idosos também, crianças muito pequenas, elas têm uma hipersensibilidade auditiva. Então, aquele som que a gente escuta, para essas pessoas, elas escutam de uma forma muito intensa. E outra questão do autista é aquela questão de não entender o porquê. Então, ele se sente totalmente aterrorizado. Imagine você, num dia comum, digamos que a gente esteja em outro mês do ano e sem nenhum motivo, acordando às 3, 4 horas da manhã com um barulho intenso. A gente pode pensar que alguém está atirando dentro da nossa casa e vai causar um transtorno emocional. Então, muitas vezes essas pessoas elas acordam e não conseguem mais dormir, idosos, e para os autistas vai causar um distúrbio emocional muito grande. Crianças que ficam chorando sem parar e não tem como a família controlar, crianças que querem se bater, se automutilar. Então, é importante a gente levar essas informações para a população, porque muita gente não conhece essa patologia, não imagina que isso está causando sofrimento a outras pessoas. Teve até uma mãe que falou que só quem sabe o que é ter uma criança autista em casa, quem realmente tem, quem passa. Então, muitas pessoas, elas não sabem isso, não sabem que está causando problema ao outro. Eu acho que esse tipo de discussão é extremamente relevante, porque a partir do momento que a gente dá consciência às pessoas, à população, do transtorno, elas podem mudar a sua atitude. E isso é muito mais importante do que a lei, né? Porque se você começa a entender que não é interessante, que não é legal, não é responsável, não é solidário você jogar lixo na rua, você passa a ter aquilo como atitude, internalizar essa consciência, e você não precisa de uma lei para multar ninguém porque você vai jogar lixo na rua. Você não precisa ter uma lei para isso. Então, assim, essa fala do Dr. Edivan é muito importante, e esse programa é muito importante para isso, para levar essas informações às pessoas. Antigamente, essas pessoas que tinham autismo, elas eram reclusas em casa e as pessoas muitas vezes nem as levavam para conhecer as outras pessoas, e essa doença era esquecida, passava batida como se não existisse, porque era escondida. E é importante que as pessoas conheçam, saibam que ela existe, para poder ajudar essas famílias que já sofrem tanto com a limitação dessas pessoas. Na cidade de Pombal, está gostando muito do debate. Dona Ivoneide, um abraço para a senhora, abraçar a terra de Maringá, que está nos acompanhando agora também. Abraçar também aqui o Ed Carlos e também, deixa eu pegar aqui também mais umas pessoas, para não esquecer ninguém, o seu Antônio, que está lá no Frei Damião, em Souza, nos acompanhando também. E abraçar também o Fábio Pereira, que está na cidade de Palmirinho, e Erivan, que está lá em Luiz Gomes, no Alto da Serra, no Rio Grande do Norte. Você vê onde a gente está chegando, graças a Deus, vários recantos aqui do estado. Tem mais um vídeo? Vamos ver mais um vídeo? Que foi produzido aí, que Rivelino nos enviou? Eu sou Cristian e não gosto de fogos que faz medo do barulho. Assim como Christian, Pedro, Rony e outras crianças da associação, meu filho Gustavo, ele tem hipersensibilidade ao som. Então, no período do São João, ele sofre muito, entra em crise por causa do barulho dos fogos. Então, peço a vocês que tenham um pouco mais de respeito pelas crianças autistas. Que devemos respeitar o direito dos idosos, dos autistas, dos animais e, sobretudo,
dos contaminados pelo Covid-19. O debate aqui no Balanço Diário, a gente vai para o estado do Ceará, onde a gente tem uma afiliada lá, a TV Sul Cariri, que representa a TV Diário do Sertão no estado do Ceará. E hoje o entrevistado, daqui a pouquinho, com o Abelardo Jorge, será o cantor Edson Vieira. Que a gente está no clima de São João, onde a gente vai curtir muita música, né, Abelardo? Daqui a pouco aí, direto dos estúdios da TV Sul Cariri, ao vivo, aqui no Balanço. Já, ele já está se preparando para entrar já ao vivo. Zé Neto. Eu gostaria apenas de saber da doutora Vanessa com relação a quais são os principais problemas de saúde que acometem a população, a soltura dos fogos, a fumaça da fogueira, enfim, que a senhora pudesse de forma sintética, pudesse trazer para a gente quais são esses principais problemas de saúde. E o que fica muito claro para mim também é com relação à importância da divulgação, de campanhas publicitárias tratando sobre esse tema, que lamentavelmente aqui na nossa região nós não tivemos. Algumas prefeituras se limitaram apenas à divulgação do decreto, mas não se comunica com a população. E aí a população fica a ver navios porque não compreende primeiro aquele decreto, que muitas das vezes fica apenas na internet, e não há uma comunicação, o porquê daquele decreto. Eu acho que esse programa de hoje, esse debate, favoreceu essa discussão. Doutora Vanessa. Doutora Vanessa falar também, tem várias perguntas aqui falando sobre respiração, mas eu prometo a vocês que vou depois marcar com a doutora Vanessa, dentro da agenda dela, para a gente falar sobre esses problemas respiratórios e que está também dentro desse contexto aqui. Doutora Vanessa. Então, eu já introduzi o assunto, mas em relação aos fogos de artifício, nós temos principalmente problemas relacionados à orelha, à audição. Então, existem aquelas pessoas que são mais afetadas de forma aguda, como, por exemplo, as pessoas que soltam os fogos, que estão próximas dos fogos. Então, existem pessoas que chegam a ter perfurações de tímpano de tamanha intensidade daquele barulho, quando aquele traque, aquele rojão explode próximo à pessoa ou aquela pessoa que está realmente soltando fogo de artifício. Não é incomum as pessoas terem perfuração de tímpano por conta da intensidade do som, como também perdas auditivas súbitas, que a gente chama isso de trauma acústico. Então, às vezes a pessoa perde a audição daquele lado. Isso é muito comum em militares, às vezes que estão fazendo treinamento com arma de fogo e não tem a proteção. Hoje em dia isso é menos frequente, antigamente tinha mais, tá? Mas é muito comum esse tipo de acidente. E eu não estou nem falando da questão de queimaduras, que também já é outro capítulo que é muito comum nas pessoas que soltam. Nas pessoas que estão próximo, naquele ambiente, ao redor da fogueira, que não estão próximos, mas não são aquelas pessoas que estão soltando os fogos, elas também são atingidas. Aquela intensidade sonora, ela mata as células ciliadas da nossa orelha, e isso leva a uma discreta redução da audição. E a gente fala que ao longo do tempo, quanto maior for a exposição ao ruído, maior a morte dessas células ciliadas e o nosso ouvido vai envelhecendo mais rapidamente. Então é isso que a gente não observa muitas vezes a mudança do padrão da audição naquele momento. Isso vai ocorrendo lentamente ao longo dos anos, ao longo da exposição. Eu não sei se vocês já tiveram a percepção de zumbido depois de ir para um evento onde há essa emissão de ruído, por exemplo. Sim. Uma festa, uma balada, ou mesmo esses eventos onde tem fogos de artifício. Então, às vezes você não percebe que a sua audição diminuiu, mas você percebe um barulho que vem do ouvido, que não é do meio externo, mas que você está escutando de dentro de você, do seu ouvido, da cabeça. E esse barulho significa que seu ouvido está reclamando. Então, a orelha interna foi afetada de alguma forma. Células auditivas foram machucadas. A gente não sabe se morreram ou se realmente elas foram machucadas e vão conseguir se recuperar. Essa exposição a barulho ao longo dos anos vai
ou ao longo do tempo, vai levando o paciente a diminuir a audição. E muitas vezes, quando ele se torna idoso, que tem a perda da audição realmente da idade, associada à perda que ele perdeu ao longo da vida, isso se torna um transtorno muito grande. E são aquelas pessoas que realmente, nem com os auxílios dos aparelhos auditivos, vão conseguir escutar bem e se comunicar bem. Então, a gente tem que pensar na nossa saúde como um todo. Então, existem traumas, exposições a ruídos que causam um malefício imediato e existem os malefícios que são acumulados ao longo do tempo. Então, é interessante que a gente se proteja. Aquilo que o Edson falou, o doutor Edson Juiz, em relação à legislação de 80 decibéis para os carros de sons, aquilo é interessante. Por quê? Porque uma exposição de 80 decibéis até 8 horas por dia, nas pessoas normais, e a gente não está falando de autista, nas pessoas normais, em geral, não causa nenhum problema auditivo. Mas intensidades acima disso já podem levar à morte de células ciliadas. E se vocês quiserem identificar quanto é 80 decibéis, vocês vão ver que não é uma intensidade sonora muito alta. É um som que realmente não chega a ser desconfortável para as pessoas normais. Se vocês quiserem ter uma ideia, existe um aplicativo gratuito chamado Decibels. E vocês olham assim, você conversando com a pessoa na sua sala, até o barulho do seu ar-condicionado pode produzir uma média de 30, 40 decibéis. Então, 80 decibéis... Aí, Rivelino, um aplicativo desse, uma sessão da câmera, né? Imagina numa sessão de uma câmera, Rivelino deve botar aí um aplicativo desse, vai estourar os decibéis, viu, doutor Edivan? Numa sessão da Câmara, dos deputados, do Congresso. Um paredão de som de carnaval, ele pode causar morte de células ciliares e isso vai se acumulando ao longo da vida. Tem pessoas que, inclusive, desenvolvem tontura em virtude do barulho auditivo. Tontura, desequilíbrio, vertigens. Isso não é coisa da cabeça de ninguém, tá, gente? Está machucando sua orelha interna, seu labirinto. E pode levar a alterações muitas vezes permanentes. Então, é importantíssimo que as pessoas tenham consciência disso, porque muitas vezes elas vão sendo expostas, adolescentes com o uso de MP3, né? Com suas caixinhas de JBL, vão diminuindo a quantidade de células ciliadas ao longo da vida, as células auditivas, e lá na frente vai fazer falta. Gasta a poupancinha que Deus deu e lá na frente vai mendigar um aparelho auditivo e muitas vezes nem resolve o problema. Em relação... Pensamento aqui, a gente poderia passar a tarde aqui inteira, o debate está muito bom, né? A audiência está fantástica. Muito bom. Né? A audiência está muito boa, a gente tem aqui, pelo que me mandaram aqui, tem mais de 1000 pessoas nos acompanhando pela TV a cabo, pelos aplicativos e também pelas plataformas digitais. Mas eu quero pedir desculpa ao pessoal, porque a gente também já tem um novo programa que vem lá do estado do Ceará, e os meninos já estão prontos lá, porque hoje também é dia de dançar forró também, né? Se preparando, porque a gente está nas festividades juninas. Então, doutor Edivan, doutora Vanessa, Rivelino, Zé Neto, obrigado de coração por esse debate aqui. A gente vai marcar outros debates, eu quero inclusive contar com vocês aqui também. Doutor Edivan, um beijo no coração, muito me alegra de estar revendo você mesmo à distância, um souzense, mas que ama Cajazeiras também. Doutora Vanessa... Cajazeirado, rapaz. É verdade, ó. Doutora Vanessa também que tem um trabalho muito bonito aqui na cidade, né? Um trabalho bacana. Rivelino também que tem um trabalho fantástico. Então, obrigado, Zé Neto, que é um marqueteiro aí, show, inclusive trabalhando muito nessa campanha também. Obrigado de coração, viu? Doutor Edivan, começar com você. Eu que agradeço a vocês pelo convite, e principalmente a Rivelino pela temática levantada, meu irmão. Leve isso para a Câmara de Vereadores, faça uma sessão pública, discuta com seus pares, com a sociedade cajazeirense. Parabéns à doutora Vanessa Rolim por ter colocado de forma tão clara e tão explícita para a sociedade, assim, lógico que tem a parte técnica que ela domina, mas um conhecimento da forma como ela colocou, todo mundo entendeu, isso é importante. Então, agradeço, Petson, a você, a José Dias, e um grande abraço a todos da região de Cajazeiras. Estamos à disposição, meus irmãos. Um abraço. Vanessa, que é professora também. Pois é.
Espero ter contribuído. Fiquei devendo ainda um pouquinho da questão respiratória, mas entendo que toda a via aérea também é atingida com a questão da fumaça, tá? Então, vai contribuir sim, vocês vão ajudar as pessoas, se não fizerem suas fogueiras. Então, ajudem nessa época tão importante, onde todas as pessoas estão precisando do sistema de saúde. E só quero agradecer ao convite, espero que essa mensagem passe adiante, que esse vídeo tenha sido gravado e possa se repercutir para outras pessoas, não só essas 1000 que assistiram, mas muitas outras milhares de pessoas que possam ver e que possam se proteger e proteger seus familiares e inclusive pessoas que não são conhecidas, mas que sofrem com esses problemas. Agradeço o convite, viu, Rivelino? E muito obrigada pela oportunidade de esclarecer a população. Parabéns pela fala também, Edivan, e a todos que fazem a Diário do Sertão. Boa tarde para todos. Na realidade, hoje foi um teste, na realidade, foi o primeiro debate que a gente fez de forma virtual. No estúdio a gente faz muito. Então, os meninos trabalharam ontem o dia inteiro, quando o Rivelino propôs, para botar essa plataforma no ar hoje, né? Porque a gente faz para a Câmara Municipal, a gente transmite aqui para a Câmara. Mas aqui para a TV é a primeira vez que a gente faz um debate por esse meio de todo mundo participando. Rivelino, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Valeu, Rivelino! Salve, salve, mestre! Salve, salve! Muito obrigado. Obrigado pelas felicitações. Há tempos que eu esperava essa oportunidade de ouvir a doutora Vanessa. Essa inquietação minha não é de hoje, doutora, dessa questão das pessoas autistas e dos animais. Matamos a saudade do doutor Edivan. O Leopoldo Borracha manda um forte abraço para o senhor e felicitar a TV Diário, que está na linha de frente da comunicação da Paraíba, por que não dizer do Brasil. Eu ganhei muito, foi um privilégio participar desse debate com a doutora Vanessa, com o Peterson, com o Zé Neto, com o nosso querido eterno juiz de Cajazeiras, doutor Edivan. Boas festas, sem fogos de estampido, sem fogueira, e que fica a mensagem mais importante desse debate que eu considero, além da linguagem técnica, das informações técnicas, é a questão da educação. O recado, eu acho que ficou bem claro. Vamos avançar na educação em defesa dos direitos dessas pessoas e da sociedade de modo geral. Gratidão, obrigado. Zé Neto, não pode esquecer de você. Forte abraço. Um forte abraço, Peterson, doutora Vanessa, Rivelino, Edivan. Dizer que toda essa nossa conversa ela vai estar disponível ainda hoje no Play Diário, né, Peterson? No nosso portal, na nossa plataforma de vídeo, vai estar disponível na íntegra. E a doutora Vanessa falando aqui sobre, ao longo dos anos, né, algumas células que são destruídas. Doutora, imagina a gente que trabalha com comunicação, que usa muito fone de ouvido, viu? Nas transmissões, meu Deus do céu, eu já estou preocupado, viu? Né? O artesão do ferro, o cabo que bate ferro fazendo foice, hein? Ave Maria, é realmente. Imagina no gol, na narração de Arnaldo Lima, dando o grito do gol e você ouvindo lá no fone de ouvido, né? Até hoje eu tenho um fone que estourou, viu, doutora Vanessa? Para a senhora ter ideia, a narração do gol de Arnaldo, eu perdi um fone de ouvido. Mas tudo bem. Em outras oportunidades, a gente pode dar mais dicas. Um abraço, olha. Tchau.